Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. Muito bem, continuamos a nossa caminhada, a nossa jornada pelos podcasts da vida. É o Grupo Editorial Sinos, a Rádio ABC, o Jornal NH, Jornal VS, Diário de Canoas, Gramado, enfim, todos os órgãos que a comunidade do Vale dos Sinos e da Grande Porto Alegre está acostumada a ter como fonte para interar-se de tudo o que ocorre na região e no país e no mundo. Pois o que está acontecendo no mundo nos atinge. Claro que sim, a pandemia está aí e modificou o dia a dia de todas as pessoas. E se há um bem que é fundamental, se há algo que é absolutamente definitivo e indispensável, é a educação. O Ser Educação é este projeto do Grupo Sinos que vai percorrendo várias fontes para desenhar aquilo que poderá ser uma reconstrução, uma retomada. E nós vamos, eu penso que na melhor fonte de todas, aquela que é decisiva, que tem papel constitucional muito claro, de ditar diretrizes para todo o fenômeno da educação no país. Estou falando no Conselho Nacional de Educação. E o seu presidente, Dr. Luiz Roberto Cury, está conosco. Ele está em Brasília, eu estou aqui na nossa base e o podcast está começando. Boa tarde, Dr. Cury. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem, e nessa expectativa de que o Conselho de Educação consiga traçar e depois ver efetivadas as linhas que forem determinantes para uma retomada do fenômeno da educação em todos os níveis do nosso país. Qual é a sua leitura do momento e o que nos reserva o futuro? Olha, Cláudio, o momento é um momento, bastante delicado, né, em função do contágio, em função do contágio não ser algo possível de ser debelado com um planejamento, com uma ação definitiva, não é? Além do afastamento social. Nós não temos uma terapia que possa fazer com que nós superemos essa fase de contágio, apenas, como eu te disse, como você sabe, o afastamento social. Nessa circunstância, a educação veio até agora, a educação em todos os níveis, né, básica, fundamental, portanto, média e superior, digamos, organizando processos de aprendizagem por meio de atividades não presenciais, né? Não necessariamente mediadas por tecnologias de comunicação e informação, não, mas quando se pode, sim, mas também mediadas por atividades gravadas pela TV, por suporte de rádio, por suporte de professores, docentes, por telefone junto às famílias, com entrega de material, enfim. Há uma série de ações realizadas pelo Brasil inteiro que acabam, digamos, acabaram por promover, na verdade, uma continuação, não é, da oferta do ano letivo de 2020. Não é? É uma ação onde professores e escolas foram capazes de se reordenar completamente. Os professores fizeram um trabalho fenomenal, excepcional. Os estudantes e as famílias tiveram também que se reordenar, se reorganizar, né, para essa nova realidade e com níveis de intensidade diversos, né, e considerando sempre a heterogeneidade do país e do impacto da pandemia no país. Você sabe muito bem que esse impacto da pandemia é diferenciado por município, né, nem por estado, né, e às vezes dentro do município, regiões tem uma lógica de crescimento, de diminuição de contágio, e outras uma lógica inversa. Então, não é possível uma ação única, uniforme, que seja capaz de determinar, né, um estágio nacional, sequer um estágio municipal, quanto mais nacional. Então, é importante que nós tenhamos sempre em vista a necessidade de aperfeiçoar essas metodologias à distância, para que, mesmo na indicação, e a indicação é autônoma, depende dos estados e municípios, mesmo na indicação, nos decretos de governadores e prefeitos, possa
digamos assim, não comprometer a continuidade em função das diversas e inúmeras cautelas que deve ter no retorno, né? O retorno não pode ser disruptivo em relação ao que se vem construindo desde maio, desde março, abril até agora, né? E deve ser buscado por meio do retorno onde ele onde ele puder ocorrer, né? Quer dizer, isso depende da realidade sanitária e muito mais, ele possa colaborar com o aproveitamento do ano letivo e mitigar a reposição, diminuir a amplitude da reposição, porque a nossa preocupação é dupla. Primeiro, é garantir o ano 2020, segundo, é não comprometer o 2021, né? Uma vez que o ano letivo pode entrar em 2021 e aí, se ele entrar, ele tem que entrar de forma administrada, planejada, para que a gente possa, enfim, integrar, talvez, num currículo organizado, continuado, 2020 e 2021. Um dado importante tem sido até de muita reivindicação, no nosso caso aqui, frequentemente familiares de estudantes que estão na casa e tentando buscar conteúdos por meios virtuais, manifestando a indigência destes meios. Nem todo mundo tem internet à disposição, nem todo mundo tem um notebook, um celular que seja, e isto tem comprometido. E que forma haverá de se encontrar para compensar e, mais adiante, numa nova realidade, quem sabe partirmos, eu gostei da palavra que o senhor usou, medidas disruptivas que vão determinar novos padrões? É por aí? É por aí. Veja, o que a gente tem que entender é que a atual situação depende fortemente de um esforço continuado, né? Não é possível a gente imaginar que vivemos um tempo ideal. Não vivemos uma crise profunda. E numa crise profunda, medidas relativas à crise devem ser adotadas. Então, é claro que não é o ideal não é o ideal, talvez, essa substituição da forma de aprendizado por metodologias não presenciais, por atividades não presenciais, não é o ideal para as escolas. Elas tiveram, como disse, que se reinventar, de se reorganizar, tiveram que redigir novos materiais, né? Enfim, tiveram que identificar processos diversos para atender realidades distintas da rede, né? A mesma rede pode ter escolas com acesso à internet e escolas sem acesso à internet. Isso tudo é muito, não é confortável, mas é a forma que se encontrou para buscar o aproveitamento do ano letivo, né? Quer dizer, a perda do ano letivo é o pior que pode acontecer. Quer dizer, a perda do ano letivo significa, aí sim, uma ruptura muito violenta com o processo educacional, né? Especialmente no que diz respeito a propiciar um aumento de evasão, a propiciar, digamos assim, um deslocamento, um descolamento das crianças e dos jovens com a escola, especialmente da rede pública, né? A realidade da pandemia impõe também um novo tipo de organização do trabalho, isso afeta a organização familiar, quer dizer, a continuidade das atividades escolares acaba fortalecendo a perspectiva da organização familiar junto à escola, a atenção junto à escola, entendeu, Paulo? Um detalhe importante, quando o senhor diz que nós não podemos sacrificar o ano letivo, porque então sacrificaríamos o ano seguinte e toda a sequência, a rigor, eu lhe pergunto, alteração na exigência de horas-aula e de dias letivos, os números vão ser alterados, de alguma forma nós teremos realmente condições de construir algo que signifique 2020 terminou, ainda que isso seja nos primeiros meses de 2021. Claro, a luta toda é essa, que a gente consiga a luta é que a gente consiga aproveitar 2020 e que ele possa terminar numa perspectiva
de iniciar 2021. A gente não pode imaginar que 2020 acabe, digamos assim, comprometendo 2021, tá certo? Estou falando sempre do ano letivo, né? Não do ano civil. Então, a ideia básica é que a gente sempre consiga manter 2020 numa perspectiva de preservação, numa perspectiva de interação plena com 2021. Né? Nós fizemos no nosso parecer 11 diversas propostas, inclusive no sentido de garantir um contínuo curricular, tá certo? Garantir um contínuo curricular significa, especialmente para as crianças que estão em séries de transição, não é? Da quinta para a sexta, por exemplo, no Fundamental 1 para o Fundamental 2, do 9º ano para o primeiro do ensino médio, ou mesmo no terceiro ano do ensino médio, um esforço de interação maior, não é? Para que esses jovens, essas crianças, tenham menor dificuldade no enfrentamento desse momento de não presencialidade. Não é isso? Nós já estamos em outubro, né? Já estamos quase em setembro, não é? E muitas capitais ou municípios não identificaram o mês de outubro para o início de aula. Outras começaram já, né? Mas muitas também não começaram. Isso atende a uma lógica heterogênea mesmo de realidade pandêmica, de realidade sanitária, né? Que deve ser obedecida. Portanto, a ideia do Conselho, em conjunto com os conselhos estaduais e municipais, com as secretarias estaduais e municipais, com as instituições particulares, inclusive, foi de contribuir no sentido de fornecer orientações gerais, fornecer normas que podem ser aplicadas, mas não são impositivas, tá certo? Para flexibilizar as balizas regulatórias e aí permitir, digamos, que elas consigam construir, né, o processo de objetivos e de objetivos de aprendizagem da BNCC, por exemplo, de forma adequada para também garantir a aprendizagem. Porque ninguém aqui está falando em aproveitar qualquer coisa. Nós temos que aproveitar, no caso da educação básica, os objetivos de aprendizagem da BNCC. Né? Para isso tem avaliação, tem a responsabilidade das escolas que fazem avaliação, né? E o Conselho também indicou que faça uma avaliação diagnóstica, né? Que ao tempo que se veja o aproveitamento das turmas, também se veja um pouco os impactos, o acolhimento do aprendizado que se dá nas casas, a relação com as escolas, tudo isso também para preparar o futuro, né? Porque no futuro voltam a ser as escolas. A escola do futuro vai ser a mesma de hoje. E as crianças têm que estar preparadas, os jovens têm que estar preparados, certo? Um retorno seguro, é claro, né? Mas também um retorno que deve ser mediado, né? Acho que mesmo com a vacina, por um certo tipo de cautela, né? No relativo ao contato. Bom, e falando em futuro, a passagem do ensino fundamental, do ensino médio, para o ensino universitário. Eu quero aproveitar para lhe indagar, aproveitando este momento, a questão do SISU, o problema do Enem, o acesso ao terceiro grau, como se está trabalhando este momento que é, às vezes, se não sempre, um momento decisivo de uma biografia. Claro, veja, em relação ao Enem SISU, estabeleceu em janeiro como a data da prova, certo? Foi uma estratégia adotada pelo INEP, em consulta com a maioria, com grande número de instituições, foi a data possível. Tudo aqui, Cláudio, não é o ideal, tudo aqui é o possível, tudo aqui é aquilo que é feito para minimizar os efeitos da crise, tudo aqui é um esforço imenso para que não se perca a perspectiva educacional no processo de aproveitamento do ano letivo, no processo de perspectivas de conclusão do ano letivo, no processo de formatura relativas a 2020. Esse é o grande esforço, isso não é ideal, mas, obviamente, se não fosse esse imenso esforço, né, do Conselho Nacional de Educação, dos Conselhos Estaduais, dos Conselhos Municipais de Educação,
da secretaria, das próprias instituições, né, a situação seria muito mais grave. Né? Portanto, é claro que o consenso aqui é um consenso produzido em torno do possível, daquilo que é menos, digamos assim, impactante negativamente. Né? E a perspectiva é que se consiga ter, digamos assim, os resultados possíveis para a aplicação no primeiro semestre de 2021. Um dado importante para as pessoas entenderem a minha tentativa sempre neste nosso projeto Ser Educação e nesta linguagem do podcast, a minha tentativa sempre é de ser o mais didático possível. Então vou lhe pedir este socorro para que a gente passe à comunidade que nos ouve uma informação que eu acho transcendental. Conselho Nacional, Conselho Estadual, os órgãos que, de maneira colegiada, traçam diretrizes para a educação, aí o Ministério, que é um órgão do Executivo, vinculado à Presidência da República, e no caso dos estados, os secretários, também nos municípios. Esta passagem de tarefas, de linhas que são de direção, que os conselhos passam, isso depois transita livremente e com tranquilidade? Os ministérios cumprem aquilo que os conselhos apontam? Olha, não se trata de cumprir o que os conselhos apontam, se trata de trabalhar cooperativamente e colaborativamente, tá certo? O Conselho Nacional descreveu os 2 pareceres que fez, bastante robustos sobre a Covid-5 de 2020, 11 de 2020, agora em julho, inteira colaboração, interlocução e integração com o Ministério da Educação, né? Então, isso ocorre também em secretarias e conselhos estaduais, entre secretarias municipais e conselhos municipais. A orientação, inclusive, do parecer é que haja uma interação profunda entre órgãos de Estado e órgãos de governo, para que não haja, digamos assim, nenhum tipo de prejuízo ao conjunto da sociedade. É nossa responsabilidade agora buscar o entendimento, inclusive entre nacionais, entre estaduais, entre municipais, para que nós consigamos, pela solidariedade, pela comunicação, pela colaboração, pela integração, atingir o que todos nós queremos, tá certo? Que é manter a educação brasileira de pé, a educação brasileira em oferta à sociedade, combater aquelas dificuldades de acesso. O MEC tem que fazer um trabalho excepcional no sentido de ampliar o acesso à rede, à internet. O ministro recentemente anunciou essa direção. As secretarias nacionais do Ministério da Educação Básica, Educação Superior, vem trabalhando de maneira de regulação também, vem trabalhando de maneira muito intensa com o Conselho. Nós trabalhamos como um órgão integrado, não dá aqui para a gente trabalhar de outra maneira. Tanto é que as ações que o Conselho propõe rapidamente são homologadas pelo Ministério, porque foram construídas em conjunto, certo, Flávio? Isso é muito importante, e é importante também que se mantenha essa harmonia intersetorialmente, também com os órgãos de saúde, para que não haja, digamos assim, uma ausência de diálogo construtivo e cooperativo e com consequência positiva para a sociedade entre órgãos da saúde e órgãos de educação, por exemplo, certo? Essa é uma questão muito importante e é um dos princípios dos nossos pareceres que haja esse tipo de cooperação. Bom, agora, para nós terminarmos, antes de nos despedirmos do senhor, um tema que é meramente o repórter, até satisfazendo a curiosidade de quem nos ouve, indagando a alguém que tem toda essa vivência, toda essa experiência, não necessariamente a figura do presidente do Conselho, mas ao cidadão. Me diga uma coisa, como recebe aquilo que foi notícia com tanto destaque, o tema do Fundeb e a sua sobrevida, digo eu aqui, aberta e claramente, felizmente. Olha, o Fundeb também gerou eu estou falando aqui não como presidente, mas como conselheiro, inclusive, tá certo? O Fundeb atingiu profundamente um consenso, tá certo? Um consenso do governo, do Estado, da sociedade. Eu acho que o que tramitou e concluiu isso no Fundeb foi o resultado, a expressão de um consenso que expressa a atenção e a prioridade do governo e dos órgãos de Estado
a educação. A educação é essencial, fundamental, estratégica. Ela é o fator mais dinâmico, mais estratégico, mais relevante, né, indispensável, né, para uma nação. Né? A economia a gente reorganiza, etc. A educação não tem, digamos assim, condições de se reorganizar instantaneamente, não tem condições de se reordenar em prazos flexíveis, ela depende de formação, ela depende de um trabalho intenso, cotidiano. Por isso que é tão importante essa luta nacional para se manter os períodos letivos vivos, para que não haja perda de ano letivo e para que haja construção de perspectiva e possibilidade de acesso, né, aos estudantes de escola pública, de escola particular, aos processos de aprendizado não presencial e, quando houver, né, por decisão de governadores e de prefeitos, o início da presencialidade, evidentemente, a nossa orientação do parecer 11 é que ela se dê também, não só de forma cautelar em relação às medidas sanitárias, mas também que ela se dê de forma harmoniosamente integrada com a educação não presencial, porque a gente sabe que os modelos de retorno são diversos, né? Pode ser um modelo intermitente, com presencial nos dias, alternado, em grupos, alternando frequência, ele pode ser excepcional, pode ser integral até, tá certo? Pode ser híbrido, que é uma estratégia de retorno na manutenção do presencial e do não presencial. Então, você tem diversos modelos que permitem flexibilizar, né, a oferta curricular numa perspectiva adequada de aprendizado e de aproveitamento do ano letivo. E deixar, né, a reposição nos casos de não aproveitamento dos estudantes ou para os casos de não possibilidade de ofertar o conjunto dos objetivos de aprendizagem para aquele período letivo. Portanto, nós temos que combater ao máximo, né, os espaços que afastam estudantes do aprendizado. Os professores brasileiros estão de parabéns, estão fazendo um trabalho maravilhoso, cidades públicas e particulares, os estudantes, as famílias, todos se dedicando. Eu acho que a primeira coisa, isso é importante a gente ver, né? Isso é uma coisa natural. A primeira questão no lar hoje é a educação dos filhos, né? A primeira fonte de atenção e de dedicação de pais, de cuidadores, é como vai se dar a educação dos filhos. Eu acho que a principal preocupação nacional hoje é essa. Isso é muito bom. Isso colabora e muito, né, com o conjunto das soluções, né, por conta da participação, da compreensão e da solidariedade da sociedade, no sentido de colaborar também com esse processo que veio de forma rápida, abrupta, né, a causar uma alteração bastante profunda no dia a dia, né, de jovens e de suas famílias, e até de adultos, né, que também estudam. Ok. Eu quero agradecer muito ao Dr. Cury e, agradecendo a ele, eu agradeço ao Conselho Nacional de Educação. Faço, sim, esta manifestação, porque todas as famílias, como disse bem o professor, estão com este bem primordial da educação dos filhos, na expectativa, na visão do que vem pela frente, e a gente fica sabendo, neste balanço que fizemos com o Dr. Cury, de que as pessoas estão pensando bem sobre todos estes problemas que temos que enfrentar e aprendendo a solucionar cada um deles, chegaremos ali adiante ao novo jeito, à nova forma, aquilo que se chama de uma decisão disruptiva. Eu acho que é importante, Cláudio, a gente reconhecer o trabalho bastante intenso do Ministério da Educação, das secretarias municipais estaduais, certo? Os órgãos executivos são todos mobilizados em torno da oferta educacional. Isso é muito importante, não é? Isso também corresponde a essa grande preocupação pública brasileira de colocar a educação em primeiro lugar. Muito obrigado, viu, Cláudio, pela oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço. Foi o professor Cury, que é o presidente do Conselho Nacional de Educação, no nosso conjunto de podcasts do projeto Ser Educação. Até uma outra oportunidade. Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito.
A produção é de Bruna Matana, com roteiro e edição de Marina Mendes. Você pode ouvir a gente em gruposinos.com.br/sereducação ou então no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox, Apple Podcasts ou qualquer que seja o seu tocador favorito de podcasts. Nos aplicativos tem a opção de assinar a gente gratuitamente, então já segue agora para saber sempre que tiver novo episódio. A gente se encontra na próxima aqui, no Ser Educação. Este podcast tem o patrocínio master de Instituto Ivoti, PUC-RS, Sicredi e Educação Adventista. E o patrocínio de Colégio Espírito Santo, Colégio Marista Pio XII, IENH, Fundação Liberato, Uninter e Unopar. O apoio é da Facate, da Universidade Fevale e Unilassalle. A realização é do Grupo Sinos.